Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação, como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 192 e temos dois livros novos hoje, né? Isaías e Tobias. Hoje vamos ler Isaías, capítulos 1 e 2, Tobias, capítulos 1 e 2 e os versículos 7 a 12 do capítulo 9 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, pra gente poder aparecer pra você todos os dias e você não perder nenhum episódio. Enfim, como eu disse, é o dia 192 e vamos ler Isaías capítulos 1 e 2. E Isaías, bom, vai se acostumando com ele, porque vamos caminhar junto dele, se minhas contas estiverem certas, por uns 30 dias. E hoje também vamos começar o livro de Tobias. Agora, se você não tem uma Bíblia católica, provavelmente Tobias não está na sua Bíblia. Ou se ele está caracterizado como um livro apócrifo ou deuterocanônico nessas Bíblias não católicas. Ou então ele nem está lá. E vamos falar um pouco do porquê disso mais tarde. Mas enfim, hoje é o dia 192 e vamos ler Isaías capítulos 1 e 2, Tobias 1 e 2 e os versículos 7 a 12 do capítulo 9 do livro de Provérbios. O livro do profeta Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, nos tempos de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Requisitório de Deus e confissão do povo. Ouvi, céus, escuta, terra, fala o Senhor. Criei e eduquei filhos, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu amo, e o asno a manjedoura do seu dono. Israel não conhece, meu povo não entende. Ai, gente pecadora, povo carregado de culpas, raça de perversos, filhos degenerados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Onde continuar ferindo-vos, se acumulais delitos? A cabeça é uma chaga, o coração está esgotado. Da planta do pé à cabeça não resta parte ilesa. Chagas, machucaduras, feridas recentes, não espremidas nem vendadas, nem aliviadas com unguento. Vossa terra devastada, vossas cidades incendiadas, vossos campos diante de vós são devorados pelos estrangeiros. Devastação como na catástrofe de Sodoma. E Sião, a capital, ficou como cabana de vinha, como choça de Meloal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um resto, seríamos como Sodoma, pareceríamos como Gomorra. Segundo requisitório. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Escuta o ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. O que me importa o número de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de cevados, o sangue de bezerros, cordeiros e bodes não me agrada. Quando vindes visitar-me e pisais meus átrios, quem exige algo de vossas mãos? Não me oferteis mais dons vazios, nem incenso execrável. Luas novas, sábados, assembleias, não aguento reuniões e crimes. Detesto vossas solenidades e festas, tornaram-se uma carga que não suporto mais. Quando estendeis as mãos, fecho os olhos. Ainda que multipliqueis as orações, não vos escutarei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, afastai de meus olhos vossas más ações. Deixai de agir mal, aprendei a agir bem. Buscai o direito, levantai o oprimido, defendei o órfão, protegei a viúva. Então vinde, e litigaremos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, ficarão brancos como neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como lã. Se souberdes obedecer, comereis o fruto saboroso da terra. Se recusais e vos rebelais, a espada vos devorará. O Senhor o disse. A cidade infiel. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Antes cheia de direito, morada de justiça, agora de criminosos. Tua prata se tornou escória,
Teu vinho está aguado. Teus chefes são bandidos, sócios de ladrões. São todos amigos de subornos em busca de presentes. Não defendem o órfão, não assumem a causa da viúva. Pois bem, oráculo do Senhor dos Exércitos, paladino de Israel, tomarei vingança de meus inimigos, satisfação de meus adversários. Voltarei minha mão contra ti, para limpar-te da escória no crisol e afastar de ti a ganga. Eu te darei juízes como os antigos, conselheiros como os de outrora. Então te chamarás cidade justa, cidade fiel. Sião será redimida com o direito, os repatriados com a justiça. A ruína virá para rebeldes e pecadores juntos, os que abandonam o Senhor perecerão. Contra os cultos idolátricos. Tereis vergonha dos carvalhos que amáveis, ficareis envergonhados dos jardins que desejáveis. Sereis como carvalhos de folhas secas, como jardins sem água. O poderoso será a estopa, sua obra a faísca. Os dois arderão juntos, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. Sião, centro do reino escatológico. Visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. No final dos tempos, o monte da casa do Senhor estará firme, sobressaindo entre os montes, elevado sobre as montanhas. Para ele confluirão as nações, caminharão povos numerosos. Dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá em seus caminhos, e caminharemos por suas sendas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o árbitro das nações, o juiz de povos numerosos. Das espadas forjarão arados, das lanças podadeiras. Povo não levantará espada contra povo, e já não se adestrarão para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Teofania e julgamento de Deus. Rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque está cheia de adivinhos do Oriente, de agoureiros filisteus, e pactuaram com estranhos. Seu país está cheio de prata e ouro, e seus tesouros são sem conta. Seu país está cheio de cavalos, e seus carros não têm conta. Seu país está cheio de ídolos, e se prostram diante das obras de suas mãos, obras feitas com seus dedos. Pois o mortal será encurvado, o homem será humilhado e não poderá levantar-se. Coloca-te nos penhascos, esconde-te no pó, diante do Senhor terrível, diante de sua majestade sublime. Os olhos orgulhosos serão humilhados, será dobrada a arrogância humana. Só o Senhor será exaltado naquele dia, que é o dia do Senhor dos Exércitos, contra todo o orgulhoso e arrogante, contra todo o empinado e envaidecido, contra todos os cedros do Líbano, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altaneiros, contra todas as colinas elevadas, contra todas as torres altas, contra todas as muralhas inexpugnáveis, contra todas as naves de Tarsis, contra todos os navios opulentos. Será dobrado o orgulho do mortal, será humilhada a arrogância do homem. Só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão sem exceção. Refugiai-vos nas grutas das rochas, nas fendas da terra, diante do Senhor terrível, diante de sua majestade sublime, quando se levantar aterrando a terra. Naquele dia, o homem atirará seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, que fez para se prostrar diante deles, aos ratos e aos morcegos, e se refugiará nas grutas dos rochedos e nas fendas dos penhascos, diante do Senhor terrível, diante de sua majestade sublime, quando se levantar aterrando a terra. Deixai de confiar no homem que tem o alento no nariz. De que vale? O livro de Tobias, capítulo 1. Vida e milagres de um deportado. História de Tobit, filho de Tobiel, de Ananiel, de Aduel, de Gabael, da família de Aziel, da tribo de Neftali, deportado de Tisbé, ao sul de Cádiz de Neftali, na alta Galileia, acima de Azor, atrás da rota ocidental, ao norte de Cefate, durante o reinado de Salmanassar, rei da Assíria. Eu, Tobit,
Procedi em toda a minha vida com sinceridade e honradez, e dei muitas esmolas a meus parentes e compatriotas deportados comigo para Nínive, na Assíria. Ainda jovem, quando estava em Israel, minha pátria, toda a tribo de nosso pai Neftali separou-se da dinastia de Davi e de Jerusalém, a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel como lugar de seus sacrifícios, na qual havia sido edificado e consagrado perpetuamente o templo, morada de Deus. Todos os meus parentes e a tribo de nosso pai Neftali ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão, rei de Israel, havia posto em Dan, na região montanhosa da Galileia. No entanto, eu era muitas vezes o único que ia às festas de Jerusalém, conforme o ordena uma lei perpétua. Eu corria a Jerusalém com as primícias dos frutos e dos animais, com os dízimos do rebanho e a primeira lã das ovelhas, e o entregava aos sacerdotes, filhos de Aarão, para o culto. O dízimo do trigo e do vinho, do azeite, das romãs, das figueiras e outras árvores frutíferas, eu o dava aos levitas que oficiavam em Jerusalém. O segundo dízimo eu o trocava em dinheiro, juntando-o por 6 anos, e quando ia cada ano a Jerusalém, eu o gastava aí. O terceiro dízimo eu o dava a cada 3 anos aos órfãos e viúvas, aos prosélitos agregados a Israel. Nós o comíamos segundo o que está prescrito na lei de Moisés a respeito dos dízimos, e conforme as recomendações de Débora, mãe de meu avô Ananiel, porque meu pai morreu, deixando-me órfão. Quando adulto, casei com uma mulher de minha parentela chamada Ana. Tive dela um filho e lhe dei o nome de Tobias. Quando me deportaram para a Assíria como cativo, vim para Nínive. Todos os meus parentes e compatriotas comiam alimentos dos pagãos, mas eu evitei fazê-lo. E como eu tinha a Deus muito presente, o Altíssimo fez que eu ganhasse o favor de Salmanassar, e cheguei a ser seu provedor. Até sua morte, eu costumava ir à Média, e aí fazia as compras na casa de Gabael, filho de Gabri, em Rages, na Média. E aí deixei em depósito uns sacos com 440 quilos de prata. Quando morreu Salmanassar, seu filho Senaqueribe reinou em seu lugar. As rotas da Média foram fechadas, e eu não pude mais voltar lá. No tempo de Salmanassar, dei muitas esmolas a meus compatriotas. Dei meu pão ao faminto e minha roupa ao nu. E se via algum israelita morto e atirado atrás da muralha de Nínive, eu o enterrava. Dessa forma, eu enterrei aqueles que Senaqueribe matou ao voltar fugindo da Judéia. O rei do céu o castigou por suas blasfêmias, e ele, despeitado, matou muitos israelitas. Eu recolhi os cadáveres e os enterrei às escondidas. Senaqueribe mandou buscá-los, mas não apareceram. Um ninivita foi denunciar-me ao rei, dizendo-lhe que era eu quem os havia enterrado. Eu me escondi, e quando me certifiquei de que o rei os sabia e que me procuravam para matar-me, fugi cheio de medo. Então me confiscaram todos os bens, levaram tudo para o tesouro real e me deixaram apenas minha mulher, Ana, e meu filho, Tobias. Não haviam passado 40 dias quando os 2 filhos de Senaqueribe o assassinaram. Fugiram para os montes de Ararat, e seu filho Assaradom reinou em seu lugar. Assaradom pôs Aicar, filho de meu irmão Anael, à frente do erário, como autoridade sobre toda a administração. Aicar intercedeu por mim e pude voltar a Nínive. Durante o reinado de Senaqueribe da Assíria, Aicar tinha sido copeiro-mor, chanceler, tesoureiro e contador. E Azaradom o recolocou em seus cargos. Aicar era de minha parentela, meu sobrinho. Capítulo 2. A desgraça de Tobit. Durante o reinado de Azaradom, voltei para casa. Devolveram-me minha mulher Ana e meu filho Tobias. Em nossa festa de Pentecostes, a festa das semanas, me prepararam um bom almoço. Quando me pus à mesa, cheia de pratos variados, disse ao meu filho Tobias: Filho, vai ver se encontras algum pobre de nossos compatriotas deportados em Nínive, alguém que se lembre de Deus com toda a alma, e traze-o para que coma conosco. Eu te espero, filho, até que voltes. Tobias foi buscar algum israelita pobre, e quando voltou me disse: Pai. Respondi: O que há, filho? Ele retomou: Pai, foi assassinado um israelita. Eles o estrangularam há pouco e o deixaram atirado lá na praça. Levantei-me imediatamente, deixei a comida sem tê-la provado,
Recolhi o cadáver na praça e o coloquei num quarto para enterrá-lo quando caísse o sol. Quando voltei, lavei-me e comi entristecido, recordando a frase do profeta Amós contra Betel: Vossas festas se transformarão em luto e vossos cânticos em lamentações. E chorei. Quando o sol se pôs, fui abrir uma cova e o enterrei. Os vizinhos riam de mim. Ele já não tem medo. Andaram procurando por ele para o matar por esse motivo e então fugiu, mas agora está aí, enterrando mortos. Nessa noite, depois do banho, fui ao pátio e me deitei junto ao muro com o rosto descoberto porque fazia calor. Eu não sabia que no muro, acima de mim, havia um ninho de pardais. Seu excremento quente caiu nos meus olhos, produzindo manchas brancas. Fui aos médicos para que me curassem. Porém, quanto mais ungüentos me davam, mais eu perdia a visão, até ficar completamente cego. Estive cego por 4 anos. Todos os meus parentes ficaram com pena de minha desgraça, e Aicar cuidou de mim por 2 anos, até partir para Elimaida. Nessa situação, minha mulher Ana se pôs a trabalhar para ganhar dinheiro. Os clientes lhe davam o pagamento quando ela lhes levava o trabalho terminado. No dia 7 de março, ao acabar uma peça e mandá-la para os clientes, estes lhe deram o pagamento integral e lhe presentearam um cabrito para que o trouxesse para casa. Quando chegou, o cabrito começou a berrar. Eu chamei minha mulher e lhe disse: De onde vem este cabrito? Não será roubado? Devolva-o ao dono, pois não podemos comer nada roubado. Ana me respondeu: Deram-me como gorjeta, além do pagamento. Mas eu não acreditava nela e, envergonhado com sua ação, insisti para que o devolvesse ao dono. Então ela me replicou: Onde estão tuas esmolas? Onde estão tuas obras de caridade? Estás vendo o que te acontece? O livro de Provérbios, capítulo 9, versículos de 7 a 12. Destinatários. Quem corrige o cínico atrai insultos. Quem repreende o perverso, desprezos. Não repreendas o cínico, pois te detestará. Repreende o sensato, e te amará. Instrui o douto, e será mais douto. Ensina o honrado, e ele aprenderá. O começo da sensatez é respeitar o Senhor, e conhecer o santo é a inteligência. Por mim prolongarás teus dias, e te serão acrescentados anos de vida. Se tu és sensato, ou és para teu proveito. Se és cínico, só tu o pagarás. Pai Santíssimo, nós te louvamos. Te agradecemos por essa nova etapa, por esse novo dia, o dia 192, e por estarmos começando 2 livros novos. Não só esses 2 livros novos, mas os livros dos profetas em geral. Porém, de modo especial hoje, o livro de Tobias, que muitas pessoas que estão acompanhando conosco nunca tinham sequer ouvido falar dele antes. E por isso te damos graças. Te agradecemos pela oportunidade, assim como Tobit, de buscar a justiça e fazer o que é certo, de tentar ser fiel, não importa onde estejamos vivendo. Senhor Deus, por favor, nos ajude a ser fiéis, não importa onde estivermos vivendo, não importa com quem estamos vivendo, não importa as pessoas, a nação, a família, o colega de quarto, quem quer que seja que estejamos vivendo. Senhor Deus, nos ajude a permanecer fiéis a Ti em tudo, em todos os lugares e a todo momento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza? Então, algumas coisas que eu queria falar, e essas coisas não vão ser necessariamente sobre a leitura, embora seja importante falarmos sobre ela também. Mas assim, sobre o livro do profeta Isaías. E Isaías provavelmente é considerado o maior dos profetas maiores. E lembra que vimos alguns profetas menores, e também os primeiros profetas. Essa classificação de primeiros profetas seria tipo... Na tradição hebraica, o livro de Juízes, Samuel, Reis, esses livros que já lemos são categorizados como livros proféticos e então seriam os primeiros profetas. E os profetas que vamos ver agora seriam os últimos profetas. Nós os vemos como livros históricos, né? Mas na visão judaica eles são considerados os primeiros profetas. E esses que vamos ver agora seriam os últimos. Enfim, algumas coisas para se ter em mente. Já ouvimos sobre alguns profetas, certo? Ouvimos sobre Oséias, Amós, Jonas e Miqueias. E esses 4 profetas, na verdade 3 desses profetas, foram enviados para Israel, lembra? O reino do norte, Israel. Exceto Jonas, que foi enviado à Assíria, onde Tobit está agora. Ele foi enviado a Nínive, na Assíria. Mas esses outros 3 profetas foram especificamente enviados a Israel, mesmo que eles possam ter se dirigido a Judá em alguns momentos também. Agora,
Isaías e a maioria dos outros profetas vão ser chamados a profetizar a Judá, né? O reino do sul, Judá. E lembra disso, porque, assim, eles vão falar um pouco no começo sobre Israel, mas logo vai chegar no ponto em que o reino do norte, Israel, não vai existir mais. Isaías começa seu ministério por volta de 740, 744 a.C., mais ou menos. E o reino do norte é destruído em 722. Então, sim, Israel ainda está lá, mas não vai ficar durante todo o seu ministério. E o seu ministério dura de 50 a 60 anos, porque no começo do livro fala: visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, nos tempos de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Então é no reino do sul e nos dias de Oséias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, né? E o ministério dele abrange 4 reis diferentes. Na verdade, há quem diga que seu ministério abrange 5 reis, porque depois de Ezequias... Tá, calma. Vamos relembrar. Tivemos uns reis bons, né? Teve Uzias, que lembra, ele foi um bom rei, mas ele ficou doente no final. Aí Joatão, seu filho, torna-se seu corregente. E depois ele morre, Joatão assume 100%. Mas daí vem Acás, que foi um rei horrível, horrível demais. E daí veio Ezequias. E lembra que Ezequias teve uma extensão de vida, né? Aliás, fala de Isaías quando conta a história da vida de Ezequias em 2 Reis. Fala dele em alguns momentos, e em um deles foi nesse aí, que Ezequias estava morrendo e o profeta Isaías vem a ele e diz: você vai morrer. E Ezequias reza ao Senhor. E Isaías diz: olha só, Deus ouviu sua oração e você vai viver mais 15 anos. E nesses 15 anos, Ezequias tem um filho, Manassés, que foi um rei péssimo, horroroso. E conta a lenda, pelo menos a lenda judaica, que Manassés corta Isaías ao meio. Ele matou Isaías cortando ele ao meio. Ou seja, seriam 5 reis porque teria Manassés também. Mas aqui nas escrituras são mencionados apenas 4. Independente de qualquer coisa, dá pra ver que Isaías teve um ministério super longo. Como eu disse, ele profetizou durante a vida de 4 reis diferentes, né? E ele se dirige principalmente ao reino do sul, o reino de Judá. E assim, uma vez eu vi usarem um exemplo que eu achei muito interessante, de que, tipo, os profetas estavam lá pra dar uma bronca no povo, por assim dizer, né? Aí eu vi darem um exemplo de que é tipo quando você e seu irmão mais velho estão brigando no quarto, no andar de cima, né? E seus pais estão lá embaixo vendo TV ou algo assim. Aí eles ouvem você brigando e um deles diz: olha, se vocês não pararem com isso agora, eu vou ter que ir aí. Né? Esse tipo de coisa. Daí eles não param. E o pai ou a mãe sobe e fala: acabou, chega. E coloca uma das crianças de castigo em algum lugar da casa, tira ela de perto do outro, né? E é a mesma situação, você tem os profetas falando para os 2 reinos, para o sul e para o norte, dizendo: olha, se vocês não pararem com isso, não mudar a forma como estão agindo, vocês vão ser destruídos. E em 722 a.C. acontece exatamente isso. O irmão do norte, né? O reino de Israel é levado, ele é tirado de lá e se perde para sempre. E isso é bem pesado, né? Mas foi o que aconteceu. E agora o restante desses profetas que vamos ver, Isaías, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ezequiel, Jeremias, eles vão se dirigir principalmente para Judá, no sul. E eles foram enviados pelo Senhor por um motivo. E o motivo é que Deus quer abençoar o mundo todo através da linhagem de Davi, né? Ele prometeu que abençoaria o mundo através do povo judeu, do povo escolhido por ele. A tribo do norte vai ser destruída e exilada pelos assírios. E Deus diz a Judá: não deixem que isso aconteça com vocês também. Na verdade, olha, na própria leitura de hoje, Isaías capítulos 1 e 2, tem 2 coisas que é interessante destacar. Uma é que Deus diz: o que me importa o número de vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de cevados, o sangue de bezerros, cordeiros e bodes não me agrada. Quando vindes visitar-me e pisai meus átrios, quem exige algo de vossas mãos? Bom, o Senhor, né, Deus? O Senhor quem exigiu. Mas aí ele continua, né? Luas novas, sábados, assembleias, não aguento reuniões e crimes. Detesto vossas solenidades e festas. Tornaram-se uma carga que não suporto mais. Porém, sabemos que Deus foi o Senhor quem ordenou que essas festas fossem celebradas. O Senhor quem ordenou que fossem oferecidos esses sacrifícios. Porém, esse é um daqueles momentos que o Senhor nos revela que, sim, a adoração é muito importante. Eu realmente pedi para o meu povo me adorar assim, mas vocês não estão agindo como o meu povo. E isso é fundamental para a gente entender. Que
Foi assim que eu pedi para o meu povo me adorar, porém vocês não estão sendo meu povo. Essas são as oferendas que eu pedi para vocês trazerem a mim, porém vocês não estão vindo a mim de todo o coração. E isso é muito importante de entendermos, porque podemos ver isso aqui, olhar para o que está acontecendo com o povo de Judá, aqui no primeiro capítulo de Isaías, e dizer: ah, ainda bem que não somos como eles. Só que assim, claro, damos a Deus a adoração que ele nos pediu, né? Que ele pediu a nós, seu povo. Porém, será que estamos agindo como o povo dele? E essa é a questão. E claro que a resposta, na maioria das vezes, vai ser não. Então damos graças a Deus pelo primeiro capítulo de Isaías, onde Deus diz: nossa, cara, tem tanta coisa que eu quero falar sobre Isaías, mas tá, calma. Temos 30 dias em Isaías ainda, então vamos guardar um pouquinho para mais tarde. Enfim, no capítulo 1, Deus diz: ainda que vossos pecados sejam como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como lã. Ou seja, mesmo em meio à condenação, porque os primeiros 39 capítulos de Isaías são o livro da condenação, e do capítulo 40 a 66 é o livro da consolação. Mas mesmo em meio à condenação, vemos consolação, e mesmo no meio da consolação, vemos condenação, porque Deus continua a ensinar seu povo e a chamá-lo de volta para si mesmo. E é isso que vemos hoje. Aliás, não só isso, mas também no capítulo 2, que fala do reinado universal e eterno do Senhor, que diz que o monte da casa do Senhor estará firme, sobressaindo entre os montes, elevando sobre as montanhas. Para ele confluirão as nações, caminharão povos numerosos. Dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. E isso se cumpre em Jesus, com sua igreja por todo o mundo, né? Onde toda nação, toda etnia, todo tipo de gente está representada. E todos dizemos: sim, vamos à casa do Senhor. Vamos até o lugar onde Deus fez sua morada. E aliás, de novo, os primeiros 39 capítulos de Isaías, e vamos falar mais sobre isso nos próximos dias, mas os primeiros 39 capítulos do livro da condenação vão ser meio difíceis de passar. Porém, mesmo no meio da condenação, temos a promessa de consolação também. Porque o castigo de Deus, sua disciplina, tem sempre como objetivo a correção. Ela tem como objetivo a salvação. E isso é muito importante termos em mente. Agora vamos falar rapidinho do livro de Tobias, porque eu já estou estourando no tempo aqui. Se você está se perguntando: padre, por que o livro de Tobias tem na sua Bíblia e não tem na minha? Então, eu vou falar sobre isso amanhã. Então, se você ainda tá com essa dúvida, amanhã eu vou explicar melhor. Mas eu queria falar que o livro de Tobias, a história dele, pode ser classificada como uma ficção histórica. Inclusive, na Bíblia do Peregrino, e na sua Bíblia também talvez tenha, uma introdução sobre do que se trata esse livro. Mas resumindo, é uma ficção histórica, o que significa que é um tipo de literatura que usa de locais reais, eventos e contexto histórico reais para contar uma história que não necessariamente de fato tenha acontecido, mas é contada com o objetivo de ensinar algo, meio que como o Cântico dos Cânticos, né? Que não era um livro histórico, não era necessariamente para ser levado literalmente, mas era uma história sobre o amor entre Deus e seu povo. E esse livro se trata de algo parecido, ele usa material histórico para transmitir uma mensagem religiosa, é disso que se trata o livro de Tobias. Mas é incrível que começa falando de Tobit, né? Que é um membro do reino de Israel, e ele meio que diz: quando o reino do norte se afastou do Senhor e levantaram os bezerros de ouro, né, em Betel e em Dan, eu não ia para lá, eu continuei indo até Jerusalém com as primícias e as outras coisas, eu continuei indo lá para adorar o Senhor como ele nos pediu para adorar. E não só isso, mas mesmo onde ele está vivendo agora, ele estava fazendo o que chamamos de obras de misericórdia corporais, né? Por exemplo, ele enterrava os mortos, cuidava dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Ele é um homem justo e honrado. E o que acontece com ele é que ele vai ser meio que um Jó da vida, lembra do Jó? Porque vimos, né, que embora ele estivesse fazendo todas essas coisas boas, ele foi exilado. Primeiro ele foi levado para Nínive, daí depois vimos ele sendo perseguido por Senaqueribe, e depois disso ele começa a enterrar os mortos de novo e acaba ficando cego. Ele vai ficar cego por pelo menos uns 4 anos. E é isso que vimos acontecer com ele hoje. Mesmo fazendo o que é certo, ele é ferido, machucado, atacado, exilado, porque nós sabemos que isso também acontece com a gente. Mas acredito que o mais importante que podemos aprender com essas leituras do primeiro e segundo capítulo de Tobias é que não importa onde estamos, não importa quem está ao nosso redor, não importa quem está com você na hora ou não, sempre temos a oportunidade de escolher o que é certo, independente do que os outros estão fazendo. E eu ouvi uma frase uma vez que diz: o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E essa é uma lição muito importante para todos nós que, de novo, não importa o que os outros estão fazendo, eu sempre posso fazer o que Deus me pediu para fazer.
Eu acho isso muito, muito importante. Então vamos continuar rezando para sermos mais como Tobit, que não importa o que aconteça conosco, não importa o que nos custe, e também não importa o que qualquer outra pessoa esteja fazendo, vamos fazer o que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos pediu para fazer. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.